Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui, convido vocês para acompanhar junto comigo a correção das atividades propostas na aula anterior referente ao seguinte conteúdo: as diferentes representações de um número racional, que eu convidei a vocês a assistir uma videoaula para recapitular estes conceitos. E essa atividade, que é a atividade 21, está no material estruturado proposto pela Secretaria de Educação, volume 3, intitulado como #Estuda em Casa. E nessa atividade 21, a proposta é que os alunos reconheçam as diferentes representações de um número racional. Liga aí a aula de hoje. Então vejam aí, pessoal, está aí na tela de vocês a primeira questão da atividade que foi proposta do material estruturado #Estuda em Casa, volume 3, proposto pela Secretaria de Educação. A primeira questão diz assim: a água representa cerca de 3/5 do peso total do corpo de um indivíduo adulto. Ela é o principal componente das nossas células, mas também é encontrada fora dessas estruturas. Qual é a representação decimal dessa fração? Repetindo a pergunta aí, pessoal. A água representa cerca de 3/5 do peso total do corpo de um indivíduo adulto. Ela é o principal componente das nossas células, mas também é encontrada fora dessas estruturas. Qual é a representação dessa fração? Opção A, 0,6. Opção B, 1,6. Opção C, 3,5. Opção D, 5,3. Então vamos lá, segue aí a resolução dessa questão. Então tá aí, pessoal, para saber como resolver essa questão e marcar a opção correta, eu vou pegar a fração que é indicada aqui. Ele diz que a água representa 3/5 do peso total do corpo de indivíduo. Ele quer saber qual é essa representação nas opções que representa 3/5. Então você escreve novamente a fração 3/5. Basta você dividir o numerador pelo denominador e o resultado que der vai ser uma dessas opções. Então você arma a continha de divisão: 3 dividido por 5, ok? 3 dividido por 5. Como o 3 é menor que 5, a gente acrescenta o 0 aqui e o 0 e uma vírgula aqui. Agora 30 dividido por 5 dá para partir. Qual é o número que eu multiplico por 5 na tabuada que dá exatamente 30? O número que eu multiplico por 5 na tabuada que dá 30 é o 6. 6 vezes 5, 30. 30 para 30, 0. Logo, o resultado, 3 dividido por 5, vai dar exatamente 0,6. 0,6 está na opção, na letra A. É a resposta correta. Professor, eu tenho muita dificuldade de dividir. Existe outra forma de dividir? Eu sempre ensino aos meus alunos que você poderia dividir 30 por 5 da seguinte forma: quantas vezes eu somo 5 para dar 30? Aí você vai somando, ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Para dar o 30, você somou 5 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então foi 6 vezes o 5 para dar 30. Então 30 dividido por 5, 6. Por isso que o resultado aqui deu 0,6. Ok? Então a resposta aí é a letra A. A segunda questão diz assim: observe o número racional no quadro abaixo. Veja aqui que no quadro negro nós temos o número decimal 4,75. É o que está escrito no quadro, ó. 4,75. Qual é a representação fracionária desse número? Qual é a representação fracionária desse número? Então, para saber, você tem que olhar de um por um as opções. Quais são as opções que se apresentam aqui? Na letra A,
eu tenho 475 dividido por 1000, 475 sobre 1000. Na letra B, eu tenho 4 sobre 75. Na letra C, eu tenho 475 sobre 100. E na letra D, eu tenho 75 sobre 4. Uma forma de fazer, de responder essa questão, saber qual fração, qual representação fracionária representa esse número 4,75, é você dividir o numerador pelo denominador, opção por opção. Pegando aqui a primeira opção, pegando aqui a letra A. A letra A, escrevendo aqui em cima, ele tem 475 dividido por 1000. 475 dividido por 1000. Toda vez que você dividir por 10, por 100 ou por 1000, é muito simples fazer essa divisão. Basta você voltar a vírgula referente à quantidade de casas decimais que tem no denominador. Quantas vezes tem aqui no denominador? 1, 2, 3. É como se a vírgula estivesse aqui. Eu vou voltar a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. O resultado dessa divisão seria 0,475. 0,475 não é o mesmo valor que se apresenta aqui no quadro. Então não é a letra A. Vamos pegar agora a opção B. A opção B eu tenho 4 sobre 75. Se eu dividir 4 por 75, eu vou armar a continha de divisão, ok? O 4 é um número menor do que 75, então eu vou ter que acrescentar uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui na resposta. Acrescento um 0 aqui, fica 40, e acrescento um 0, fica 0, qual número eu multiplico por 75 se aproxima de 40? No caso, 40 é menor que 75, então tem que acrescentar duas casas, ó. Fica 0,0. Aí, qual o número multiplica por 75 para dar próximo de 400? Você já está observando que o resultado aqui, 0,0 alguma coisa, não é o mesmo valor que se apresenta aqui. Então, você já descarta a letra B. Vamos pegar aqui a letra C. A letra C, 475, ok? Dividido por 100. Nós vimos agora há pouco, para dividir por 10, por 100, por 1000, você observa quantas casas decimais tem aqui embaixo no 100? 2. E a vírgula está aqui, ó. Vamos mudar aqui de cor. A vírgula está aqui, voltando duas casas, ó. 1, 2. 475 dividido por 100, eu volto duas casas, vai dar exatamente 4,75. Comparando aqui a resposta, é o mesmo valor que se apresenta aqui no 4,75. Então a resposta correta é, aqui está na letra C. 475 dividido por 100, volta duas casas, a vírgula está aqui, fica 1, 2, fica 4,75. Então a resposta, letra C, é a resposta correta, ok? Agora nós vamos para a terceira questão e última. Bem simples essa atividade, né? A terceira questão e última diz assim: cada uma das figuras está dividida em 16 partes iguais. Em qual delas a parte cinza corresponde a 5/8 do total de partes? Cada uma das figuras está dividida em 16 partes iguais. Tá certo? Cada uma dessas figuras tem 16 partezinhas. E a parte cinza corresponde a 5/8 do total de partes. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a opção por opção. Primeiro, pegando aqui a opção, a letra A, ok? Eu sei que na letra A eu tenho 16 bolinhas, porque todas as figuras foram divididas em 16 partes. O total de partes você vai escrevendo no denominador, na parte de baixo da fração. E a quantidade de partes pintadas de cinza é o que você vai escrever no numerador. O total de partes que foi dividida a figura escreve no denominador, e o total de partes que foram pintadas de cinza escreve no numerador. Sempre é assim. Quantas partes pintadas de cinza tem na letra A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a fração que representa a letra A é 7 de 16. Foram pintadas 7 partes de 16. Então essa fração aqui, posso escrever 7 de 16. Agora vamos analisar aqui a letra B. Na letra B, eu já sei que tem 16 partes que foram divididas a figura. Nós vamos só contar quantas partes foram pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 16. Toda fração você pode observar se é possível simplificar. 8 de 16. O 8 não é a metade de 16, então provavelmente não, certamente, como o 8 é a metade de 16, essa fração vai ser 1/2. Porque eu posso simplificar dividindo por 8 aqui em cima, dividindo por 8 aqui embaixo. 8 dividido por 8 é 1, e 16 dividido por 8 é 2. Então, toda fração no qual o numerador é a metade do denominador, sempre vai dar meio, sempre é metade, 1/2. Então, estou procurando a fração que representa 5/8. Não achei ainda. Essa segunda aqui representa 1/2, a metade. Vamos analisar agora a letra C. Tá certo? A letra C, eu sei que no denominador da fração tem 16. Vamos contar quantas partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a fração eu tenho 10 partes pintadas no total de 16. Aí a gente vai simplificar. 10 sobre 16, dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo. Sempre tem que ser pelo mesmo número a simplificação. 10 dividido por 2 é 5. E 16 dividido por 2 é 8. 5/8 é a representação fracionária da letra C. É a fração que eu estou procurando, 5/8 aqui, ó. Sim. Então já sei que a opção correta que eu vou marcar, a figura que representa 5/8 do total de partes é a letra C. Só para a gente conferir a letra D aqui, ó. A letra D eu tenho um total de partes, foi dividida a figura em 16 e tenho quantas partes pintadas de cinza? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 16. Então a opção correta que eu estou procurando, 5/8, é a letra C de casa, ok? Então tá aí, pessoal, a gente finaliza essa correção dessa pequena atividade proposta referente ao material #Estudo em Casa, atividade 21, volume 3, bem simples, é um descritor bem simples. Os alunos precisam reconhecer as diferentes representações de um número racional e, dando continuidade à nossa aula de matemática, segue aí a próxima videoaula para vocês. Um grande abraço, bons estudos para vocês.